Amanda Ramalho é jornalista e há 5 anos está à frente do podcast Esquizofrenóias, um programa de entrevistas que fala sobre saúde mental. E vejam vocês que no alto dos seus 36 anos, depois de uma cota de terapia e tratamento por conta da depressão e ansiedade, a Amanda descobriu ter o transtorno do espectro autista. Não há dados oficiais sobre a quantidade de brasileiros no espectro autista, mas a Organização Mundial da Saúde estima que 1% da população no mundo tem autismo, o que equivaleria a cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. O fato é que essa descoberta resultou num novo podcast, o Amanda no Espectro, que foi lançado agora no dia 24 de abril. A Amanda, que cresceu na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, contou como agora, depois do novo diagnóstico, alguns episódios da infância e da adolescência dela começaram a fazer sentido. Mas eu vou deixar que vocês mesmos ouçam isso da própria Amanda, que conversou com Cleberson Santos, repórter aqui da Agência Mural. Então se ajeitem na cadeira, usem fones de ouvido e curtam esse papo que tá mega legal. Começando já também por esse novo projeto, eu queria te perguntar como que foi para você descobrir que você se enquadra no espectro autista? Olha, acho que a gente pode voltar lá na minha vida, nas escolas do Capão Redondo, sendo muito estranha, muito diferente, não gostava de esportes, muito quieta, chorona, às vezes problemática. Com a adolescência, lá para os 16 anos, 15 na verdade, eu comecei a ter mais problemas e muita fobia, muita depressão, e minha mãe procurou o que ela tinha de recurso, né? A minha mãe sempre trabalhou na fábrica da Avon, ela fazia batom, e meu pai é porteiro. Então, a gente não tinha muito recurso, nem muita informação sobre isso. Mas os meus pais queriam me ajudar. Então, eu já fui em padres psicólogos da região, eu já fui em pai de santo, eu já fui em tudo que você pode imaginar. E em algum momento, isso começou a ser mais problemático. E a minha mãe, com a pouca informação que ela tinha, ela decidiu me colocar numa terapia. E eu fiz uma terapia, era muito longe, eu tinha que pegar ônibus, não tinha metrô, então era na Vila Mariana. E daí eu ia, só que eu passava muito tempo chorando na terapia. E como eu achava que a terapia era um negócio que você tinha alta se você tivesse uma vida feliz, eu inventei uma vida feliz para ela. Só que daí isso foi um problema, porque a terapeuta não me conhecia. E um dia eu falei para minha mãe que eu não queria mais, e ela foi falar, né? Porque eu não tinha coragem de falar que eu não queria mais. E daí a terapeuta falou: Amanda tem uma depressão profunda, ela somente, eu não conheço ela, e ela precisa de tomar remédio no psiquiatra. Foi aí que eu comecei a minha busca por tratamento, com 16 anos. E eu passei por muitos diagnósticos, o que é comum, né, com mulheres, né? Porque quando você é um menino tímido, um menino da escola tímido e que não gosta de futebol ou não gosta de interagir, as pessoas já meio que entendem ali que, ele tem um problema, tal. E como eu era aparentemente só tímida e chorona, ninguém nunca ventilou nada como isso. E como a gente passa muito tempo por depressões, etc., então eu tratava essas depressões e as crises de ansiedade. Mas durante a pandemia, o meu psicólogo de hoje meio que ventilou essa ideia, essa possibilidade, e eu até achava. Só que, para mim, uma pessoa do espectro autista, ela é super inteligente. Eu não tenho uma inteligência assim. Essa inteligência que eu achava que deveria ter para estar no espectro autista, eu não tinha. E a gente acabou descobrindo. E isso fez muito sentido para todas as coisas que eu sentia. Coisas muito pequenas, sabe? Que eu achava que era da minha personalidade estranha, mas elas são indícios e características.
Eu ia te perguntar justamente disso, se você acha que após esse diagnóstico, se você sente que fez mais sentido algumas situações que você vivenciava, ou isso te trouxe novos questionamentos? Eu gosto de falar que nessa primeira psiquiatra que eu fui, ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela fala assim, eu falo, não, mas eu sou o quê? Na primeira consulta, né? Porque eu tava desesperada, eu queria saber. E daí ela falou assim, Amanda, existem duas árvores, a da ansiedade e a da depressão. Às vezes, os galhos se interseccionam e você tem sintomas dos dois galhos. E eu não posso afirmar agora o que você tem ou o que você é. Basicamente, a gente vai tratar isso. E isso ficou na minha cabeça. E quando eu descobri o espectro autista, eu vi que tinha uma terceira árvore, a da neurodiversidade, que ela também se cruza com a ansiedade, com a depressão, sabe? Eu sou uma pessoa ansiosa, e isso é uma comorbidade do autismo, e eu também passo por depressões, porque às vezes eu sou muito assim, às vezes quando tem uma surpresa, eu não sei lidar bem. Por exemplo, tem uma situação, a gente marcou uma reunião, mas a gente marcou faz tempo. Mas se você decide falar agora comigo, eu travo. E muitas vezes, quando eu travo, eu sei o que eu tenho que falar, mas eu não consigo. E daí eu fico frustrada, porque o autismo é uma coisa de muita informação que você não consegue processar. Então eu choro. E daí eu entendi que esse choro, ele não é uma doença nesse caso, sabe? Ele é uma característica. Então, às vezes eu tratava como um sinal da depressão, mas é uma super carga de informação que eu não sei lidar, eu não sei dar a resposta, porque eu penso em tudo, sabe? Eu gosto de ter isso também é uma característica, eu gosto de ter meio noção de tudo que está acontecendo, o que eu vou falar, como eu devo falar, só que se eu não sei, eu fico muito mal e choro, e daí, às vezes parece que eu tô triste, mas não, eu não tô triste, eu só pifo, entende? Então, muitas vezes eu pifei na escola, em alguns lugares, e eu achava que eu estava triste. Muitas vezes não. Muitas vezes eu só ainda estava processando as informações. Eu preciso de um tempo maior para entender. E as pessoas não dão esse tempo, né? Porque as pessoas não conhecem. E eu acho que o podcast é meio para isso, né? Para fazer com que as pessoas conheçam mais e se questionem, sei lá, para a comunidade, para a escola, né? E eu falei, cara, como é que eu vou viver com isso na minha cabeça e não falar, sabe? Porque, tipo, eu tô fazendo podcast de saúde mental e se vem uma pessoa que vai falar de autismo, por que eu não vou falar de mim, sabe? E daí eu falei, então eu vou criar um sub-podcast do meu podcast para ter, tem um final, serão 12 episódios, né? Então, ele não é para sempre. A ideia é só fazer os 12 episódios, que é meio que para entender, né? O que eu venho passando e nessa descoberta nova. Então, acho que vai ser legal para as pessoas também se identificarem e procurarem, né, saber. E também se tem uma pessoa próxima, eu acho que é mais para isso, né? Se você tem uma pessoa próxima e você não sabe lidar, abrir, né, um campo mais, né? Porque ansiedade e depressão a gente fala mais, mas do espectro da neurodiversidade, espectro autista, a gente não fala muito. Obrigada, semana que vem a gente volta e, como eu sempre digo, paz nos estádios. E agora, perguntando um pouquinho mais sobre o Capão Redondo mesmo, qual que é a sua relação com a região atualmente? Meus pais moram aí, muitas pessoas da minha família moram no mesmo lugar. Eu tenho minhas amigas da escola, eu tenho muita conexão, assim. Eu trabalhei com muitas pessoas que moram no Capão Redondo, quando eu trabalhava na TV. Então, eu me sentia muito em casa, sabe? Porque quando você trabalha num lugar que todo mundo é boy, eles não entendem. Daí você fala assim, onde você mora? Daí você vai explicar, a pessoa olha com preconceito e tal. Eu comecei a trabalhar na rádio porque eu ligava pro programa. E sabe que eu entendi?
eles me chamaram para trabalhar lá porque eles não acreditavam, eles não acreditavam que uma pessoa do Capão Redondo pudesse ser tão articulada. E daí viram esse estereótipo, a Amanda do Capão Redondo. Porque não é possível, você é do Capão Redondo, você fala tão bem, sabe? E isso desanima, não sei, eu internalizei muita coisa, sabe? Tem isso também. E quais as lembranças que você guarda daqui, da infância, adolescência e tal? Meu pai tinha um bar, boteco mesmo, de bêbado. E eu muito pequenininha, eu sei pôr dose de velho barreiro, sabe? Muito... E ele vendia carne seca, né? Tipo, era uma mini casa do norte. E daí eu tinha os amigos do meu pai, tudo aqueles bêbados do bairro, me adoravam. Sempre quando eu pergunto pro meu pai, e o seu Olegário? Daí ele fala, ele tá bem. Daí eu pergunto, eu tinha um zumbi que eu amava, ele era cego e ele me reconhecia, né, pela voz. E daí quando eu soube que ele morreu, eu fiquei muito mal, sabe? A minha conversa com meu pai, a maioria das vezes fulano de tal. E eu acho que é um negócio muito... Foi a extensão pelo menos o bar do meu pai foi a extensão da minha família, né? Porque minha mãe trabalhava. E nessa época eu ficava sozinha com meu pai. Então, tem várias coisas. O meu pai também é meio sem noção. Eu carregava tijolo, né? Porque a minha casa sempre estava em construção, né? Sempre, até hoje, sempre quando eu chego lá, não sempre quando eu chego lá, mas sei lá, a cada 5 anos tem um cômodo novo. E daí, o meu pai, né? Nessa época, acho que a minha irmã não tinha minha irmã, ela era muito pequena. O meu pai pedia para eu subir tijolo, e eu subia tijolo, e eu achava engraçado. Eu gostava, né? Porque eu me sentia parte. Eu gostava também eu nunca enchi laje, mas eu gostava do churrasco. E tinha todos os bêbados. Era legal. E daí meu pai vendia farinha de mandioca, né? E daí eu pegava o negócio e colocava para fazer 1 quilo. Tinha balança. Eu trabalhava com meu pai no bar. E você falou que você começou a procurar terapia e tal, já com 16 anos. Uhum. Você tinha algum conhecimento de saúde mental nessa época? Você tinha alguma relação já com esse tema na escola, alguma coisa assim? Não, eu não tinha. Mas, eu tenho uma memória boa. Nessa época eu estudava no Leopoldo Santana. E daí, no dia que eu voltei do psiquiatra, a gente estudava à tarde, né? Eu estava no 2º ano. E comecei a chorar na escola e tal. Daí uma amiga minha, a Letícia, a gente tem até um grupo no WhatsApp das minhas amigas do colegial, e ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu vou tomar remédio pra cabeça. Daí ela falou, mas eu tomo remédio, eu tenho toque. Daí ela começou a me explicar. Daí eu falei, mas ela é tão popular, né? Eu nunca fui popular, eu sempre fui quieta. E ela falava, né? Tipo, eu não apresentava trabalho, porque eu sempre ficava muito nervosa. E ela falava tudo, e ela tinha muitos amigos. Daí eu falei, então... Acho que esse foi o primeiro consciência de saúde mental que eu tive. Falei, então, existe, né? Existem pessoas que tomam remédio e não falam. E daí eu lembro que até nessa época eu tinha uns amigos muito depressivos. A gente era roqueiro e tal. E a gente sentava no chão, sabe? Aquelas coisas muito rebeldes. E daí eu comecei a ficar obcecada por saúde mental. E eu via que meus amigos também sofriam. Daí eu falava, você tem que ir no psicólogo, é legal. Mas eu lembro também que antes de conseguir essa terapeuta do plano, foi muito difícil. A gente tentava pelo SUS, tinha um lugar em Pinheiros, que era o lugar mais perto. Tinha que pegar 300 ônibus. Não existia metrô, tá, gente? Eu sou antiga. Você tá falando mais ou menos lá de 2005, por aí? 2003. E daí nem existia o metrô Pinheiros, quanto mais o Capão Redondo veio primeiro, eu acho. E daí a gente ia, acordava cedo, tentava uma guia e o psicólogo não aparecia, e era só uma vez por mês. E daí depois eu não aguentava mais, porque, tipo, nunca chegava o meu dia, sabe? Você tem que pegar a ficha,
Só que assim, eu estudava à tarde, então, sei lá, eu tava abri umas 9, eu tinha que ir embora às 11 para conseguir entrar na escola. E daí nunca o terapeuta chegava, né? Ele chegava mais tarde, então nunca consegui vaga, sabe? E daí a minha mãe, guerreira, se informou, né, lá na firma e descobriu que a gente tinha, no plano de saúde, atendia psicólogo. E daí a gente começou a ligar e até achou um na Vila Mariana, que também era longe, mas a gente conseguiu. Mas foi bem difícil, assim. E eu já achava que, tipo, eu não tinha solução, sabe? Eu ia ser sempre assim, eu ia sempre sofrer, sempre sozinha, né? Porque, apesar de ter amigos, uma coisa também é que é do espectro autista, a gente não consegue manter os amigos. Porque ser amigo, você tem que ter muita demanda, né? E para mim sempre foi muito estressante, sabe? Fazer coisas de amigo, sabe? E eu não gostava de sair, sabe? E daí você perde os amigos, né? E não é uma escolha. É claro que eu quero ter amigo. Só que é difícil para as pessoas entenderem que a gente é diferente. E a gente não vai em todos os aniversários, porque o aniversário é algo muito estressante, porque tem muito barulho e eu sou hipersensível a barulho, e daí dá uma confusão, e daí você, tipo, eu tô conversando com você, e daí de repente eu não consigo prestar atenção no que você tá falando. Eu começo a ouvir a outra coisa aqui, eu começo a prestar atenção nisso. E daí, tipo, eu tenho que fingir, e daí você tem que sorrir. Então eu sempre achei que era uma demanda muito tipo, eu não consigo. E daí os seus amigos ficam tristes com você, porque você não vai no aniversário, você não vai no bar, e daí eles arrumam pessoas que fazem isso, o que é normal, mas eu acho que o Amanda no Espectro vai servir para mostrar que não existe uma maneira certa de viver, né? Um tipo de personalidade, sou legal, a rainha das festas, ou qualquer outra coisa assim. Obrigada, semana que vem a gente volta e, como eu sempre digo, paz nos estádios. E era muito difícil pesquisar, enfim, sobre saúde mental naquela época, porque hoje é um assunto muito mais recorrente, discutido, enfim. Eu ia até a avenida, né, que é na Estrada da Psirica da minha casa, e tinha uma banca de jornal, eu comprava revistas, e daí eu meio que me informava por ali. E daí eu sempre gostei de rádio, então eu descobria programas de rádio que falavam sobre isso. Eu não tinha TV a cabo, só tinha TV aberta, então não dava para ver nada. Tipo, se tivesse alguma coisa na TV a cabo, eu nunca soube. Eu ia na casa das amigas e daí eu achava que eu não entendia. Eu achava que o Google dava todas as respostas, tipo o que é o chat GPT agora. Eu achava que o Google era assim, que você colocava uma pergunta. Não, na verdade eu achava que o computador era assim, porque minha prima tinha um computador sem internet, eu achava que o computador dava a resposta. Então eu comecei a navegar na internet meio tarde. E o que você pensa a respeito dessa questão de saúde mental e periferia? Eu sinto que a informação que eu tenho, eu preciso passar. Então sempre eu falo, como é que eu passo essa informação? Será que eu faço roda de conversa nas escolas? Então sempre, na verdade, eu quero comunicar, porque assim, é muito complexo, e a minha vida foi muito complexa, então eu quero falar com os meus, sabe? Porque eu já dei palestras para escola particular, então, e as demandas deles são muito diferentes, né? E eu penso muito em fazer alguma coisa, sabe? Eu acho importante e falar da minha vivência, né? Um amigo meu, o Marcelo Rocha, acho que você conhece, que é do Fridays for Future, eu entrevistei ele e ele falou assim, e a gente tem um passado muito... Eu ia na igreja, né? Eu não sou evangélica, mas ele é evangélico. Mas só que a gente sabe as mesmas músicas. E ele foi católico também. Então a gente tem essa outra conexão que a periferia dá, que é da igreja. E daí ele falou, amiga, o seu trabalho é dar o testemunho. E eu acho que é muito isso, né? Meio que contar, minha vida foi assim, assim, assado, foi para esse lugar, poderia ter tido um final muito trágico,
Mas é difícil. A escola pode ser um lugar difícil, a faculdade é difícil, mas eu queria mostrar que nós existimos, sabe? E existe pouca informação, sabe? Eu fiz um podcast com o pessoal da UNAS, né, de Heliópolis, e eles fizeram um estudo sobre saúde mental na periferia. Daí eu falei, não, vamos falar. Eu vi no SPTV, e daí eu fui atrás deles nas redes sociais. Eu falei, não, preciso falar com essas pessoas, preciso que isso chegue nas pessoas que me ouvem. E daí ele me mostrou o estudo e a gente falou sobre isso, né? E eu fiquei muito angustiada, porque eu falei, tá, mas as pessoas sabem o que é depressão? Daí ele falou, meu, na primeira versão da pesquisa, a gente meio que usava uns termos, depressão, ansiedade, mas as pessoas não sabem identificar. Então, eles mudaram a pesquisa para tipo, você se sente angustiado porque não vai ter dinheiro para cesta básica? Ou você como que tá isso na sua família? Você se sente com medo de perder o emprego? Que são outras maneiras de abordar a saúde mental, né? E eu falei, nossa, muita coisa tem que ser feita, porque as pessoas, elas não sabem nomear os sentimentos. Eu entrevistei o Emicida e ele também falou, meu, tem um problemaço aí de não saber o que tá rolando, o que tá acontecendo na minha cabeça. E ele é homicida. Outro episódio que eu gosto muito é com a Jupe do bairro, e ela também circula nos mesmos meios que eu e fala, meu, ninguém sabe nada. Tipo, você fala Valo Velho, você é um caipira, sei lá, qualquer coisa, você mora no sei lá, as pessoas acham milhões de coisas. Com o Marcelo Rocha a gente também falou sobre isso, né, e ele é muito legal. Obrigada, semana que vem a gente volta e, como eu sempre digo, paz nos estádios. E você falou de algumas entrevistas, né, com a Jupe, com o Emicida e tal. Desses 5 anos, né, do Esquizofrenóia, você tem algum episódio favorito que te marcou mais? Eu não tenho episódio favorito. Eu acho que todos são importantes de alguma forma, sabe? Eu acho que eu não consigo eleger um favorito, mas eu gosto daqueles que as pessoas se identificam, e eu acho legal falar de tudo, assim, sabe? Para que as pessoas vejam que existem milhões de abordagens e possibilidades de assuntos, sabe? Quando eu comecei Esquizofrenóias, era antes da pandemia, então zero atenção à saúde mental as pessoas tinham, e só eu falava disso. E daí eu tive uma reunião com um cara de uma agência, ele falou assim, mas você vai fazer, o seu programa é sobre doente, sabe? Como se a saúde mental fosse um nicho. A saúde mental não é um nicho, a saúde mental é informação, a saúde mental é tudo, é igual saúde, a gente tem que falar de saúde mental, só que as pessoas ainda acham que são uma galera doente, uma galera depressiva, e tem outras coisas também que, tipo, essa galera da publicidade, mas o que vai vender no seu programa, sabe? Remédio? Não, gente, a gente bebe água, a gente consome tudo, computador, tudo, compra roupa, sabe? E não é porque você está falando de saúde mental que é a única preocupação da pessoa com algum diagnóstico é remédio. E eu só queria emendar que você falou da pandemia, foi meio que um ponto de virada para, tipo, pra democratizar, digamos assim, esse assunto, né? Acelerou, né, o assunto, né? Porque ia numa crescente muito pequena. E de repente, porque todo mundo estava sofrendo, então falou, então acho que agora eu sei. Agora parece importante porque tá perto de mim. E antes era uma coisa à margem. Eu queria falar sobre remédio também, posso falar? Por favor. As pessoas também acham que é caro, sim, é caro. Mas se você tem carteirinha do SUS,
você consegue pegar no posto de saúde. Eu pegava no posto de saúde e daí com a receita tudo você pode pegar. E se o seu médico receitar alguma coisa que não dê no posto de saúde, porque tem uma lista, você pode procurar sobre essa lista, o que tem no posto. Existem vários tipos de medicação para questões de saúde mental, depressão, bipolaridade. Mas existem opções, e daí você pode pedir para o seu médico a opção que tem gratuita. E então, o remédio ajuda e a terapia também ajuda. Eu achava que a terapia era uma coisa que você vai lá e conversa. Eu falo, qualquer coisa eu converso com minhas amigas. Não é isso. Eu demorei muito para aceitar a terapia. Não façam como eu, se vocês tiverem oportunidade. Eu já me tratava há 10 anos com medicação, porque eu achava assim, como eu tinha um frio na barriga e o meu remédio tirava o frio na barriga, então eu falava, é uma doença mesmo, então eu vou tirar essa doença. Só que eu tive um outro episódio agudo aos 26 anos e eu tentei suicídio e eu tive uma internação, etc. E daí uma chefe minha que eu amo, considero minha mãe, e ela me chama de filha, ela foi no hospital e falou, eu vou pagar a primeira sessão de sua terapia. Eu acho que, não, na verdade ela pagou um mês, alguma coisa assim. E isso foi a coisa mais bonita que alguém já fez por mim, sabe? Porque as pessoas... eu queria fazer isso por alguém, sabe? Foi muito bonito, assim, sabe? E daí eu tô com esse terapeuta desde sempre, assim. E, sabe, uma pessoa que se dedica a falar, não, eu vou te ajudar. Só que, às vezes, a gente não sabe como ajudar. E se você não tem oportunidade de pagar terapia para ninguém, sabe como você pode ajudar? Você pode colar na casa da pessoa, assistir um programa que vocês gostam, assistir um Big Brother, sabe? Porque às vezes você não sabe o que fazer, a pessoa tá mal e fala, cara, seja presente. E eu acho que é isso. Empatia não é o que as pessoas acham que é, ou acolhimento não é. As pessoas ainda não entenderam. Acolhimento é você estar preparado e disposto a ouvir essa pessoa. Eu acho que propor soluções não é a coisa mais razoável a se fazer, sabe? Porque a pessoa já tá pensando em muita coisa, sabe? É claro que eu já pensei em outras coisas, mas eu não consigo, sabe? Quando você tá em depressão. É claro que eu queria caminhar no parque, mas eu não tenho vontade. Daí a pessoa vai lá, corre, fala, eu odeio correr, sabe? Eu não gosto, eu não... E daí você fala, putz, eu não consigo fazer. Eu acho que estar disposto a ajudar é uma coisa mais simples do que parece, sabe? É ouvir, é não julgar, estar presente, ver qualquer coisa, um futebol e ouvir. Ouvir é muito importante. Escutar, né? Porque ouvir é um sentido. Escutar é uma outra coisa, você processar. Então, acho que se você tem uma escuta boa, eu acho que por isso que as pessoas gostam do Esquizofrenóias, porque por mais que eu fale com uma pessoa só, eu tô ouvindo todas as outras pessoas, porque elas estão representadas nessa pessoa que é o entrevistado. E então acho que escutar é muito importante. Pô, eu falo perfeito. Muito, né? Que isso. Não, perfeito. Acho que é a melhor forma que a gente tinha para poder fechar esse papo mesmo. E eu queria, né, para fechar, queria que você convidasse o pessoal para poder ouvir o Amanda no Espectro. Então, assistam e ouçam o Amanda no Espectro, que vai falar sobre a minha jornada nessa descoberta do espectro autista. E também ouçam o Esquizofrenóias, que tem quase 200 episódios. Então tem muita coisa que você pode se identificar. Tem episódios muito legais e didáticos. Depois me mandem um feedback. Eu gosto muito de ideias, né? Falando, eu acho que você ainda não abordou esse tema. Então, se você tiver uma ideia, manda para mim nas redes sociais. Amanda Ramalho no Instagram, Amanda Ramalhos no Twitter. Eu acho que é isso. E paz nos estágios. Ai, meu Deus! Eu fico muito emocionada! Paz nos estádios. Isso. Sempre! É a única coisa que a gente pede, né? Paz nos estádios.
Esse podcast teve a produção do Cleberson Santos, a arte da vitrine aí no vídeo é do Magno Borges, e a apresentação e edição de áudio são minhas, Rômulo Cabreira. Lembrando vocês que a gente também bateu um papo mega legal com a Deia do podcast Não Inviabilize. É só procurar aqui no canal que você encontra fácil. Curta, compartilhe e siga a Agência Mural nas nossas redes sociais. Para mais reportagens, acesse agenciamural.org.br. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e valeu!